Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, eu sou Evandro Lima, sou analista da Rico e é um prazer poder estar com vocês mais uma vez. Semanalmente a gente tem esse programa para passar os principais acontecimentos, dar uma olhadinha no nosso carro-chefe, no nosso Ibov e principalmente se tiver alguma oportunidade, alguma possibilidade para a gente trabalhar no curtíssimo prazo, na modalidade swing trade, aqui vocês vão conhecê-la em primeira mão. Mas antes da gente começar, já vai deixando o seu joinha. Se você é novo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá? Bom, segunda semana bem complicada aqui para o nosso carro-chefe, o nosso Ibov. A gente está vendo 2 semanas aqui no vermelho, então as coisas no curtíssimo prazo não estão nada bem aqui para o nosso mercado. E isso, é claro, tem pressionado bastante as operações no sentido de compra. O que a gente percebe é que essa tendência de baixa atual do Ibov é uma tendência de baixa dentro de uma tendência de alta maior. Se vocês notarem, a direção principal ainda segue para cima, porém, temos espaço para corrigir mais. Se o mercado eventualmente continuar com esse mau humor, existe a possibilidade até uns 105.600 pontos aproximadamente, e eu considero, ainda olhando a tendência macro, a tendência principal, uma correção normal da tendência de alta. Mas é claro, diante desse cenário mais baixista, não tem muito sentido a gente olhar operações no sentido de compra. Então vocês devem saber que eu estou bem restrito, né, ultimamente, já venho falando isso há algum tempo, e eu estou extremamente seletivo nas minhas entradas. Das operações que estavam seguindo, uma delas já deu saída, que foi a PetroRio, saiu semana passada, conseguimos defendê-la bem no lucro, apertei um pouquinho o stop, e a outra, JP Morgan, também faltou 20 centavinhos para chegar no alvo, recuou um pouquinho, mas a gente também está bem tranquilo com ela. A que eu passei no último final de semana, que foi uma possibilidade de venda com Santander, eu acabei não entrando, não indicando essa operação de venda. Por quê? Na segunda-feira, vou até puxar o gráfico. Na segunda-feira, a ação já abriu com baita gap de baixa. Então fugiu daquele ponto de entrada, vocês se lembram, essa venda a partir de R$13. Depois, na terça-feira, o mercado esboçou uma reação. Eu falei, não vou pegar na contramão. Eu gosto de pegar sempre na direção principal do movimento. E até avisei o pessoal, bom, perdemos ela na segunda, não vou pegar agora no sentido contrário. Mas se eventualmente alguém entrou, então eu sugiro seguir aqueles pontos sugeridos no relatório e dá para trabalhar agora com um stop mais curto. O stop original de recompra eu colocaria em 13,35. Então, caso alguém tenha entrado assim mesmo nessa venda com o Banco Banrisul, mantém aí o ponto de saída principal, só que ajusta o stop loss para 13,35. Para essa semana, como sempre, eu dei uma olhada geral no mercado e, claro, né, tentando ver se tinha alguma coisa favorável, mas pensar em indicação de compra está bem complicado diante desse cenário baixista, mas eu olhei também. No sentido de venda, muita coisa já passou do ponto, já está esticado. E também o Ibov, se a gente notar, deixa eu pegar aqui os pontos de suporte. O Ibov, se a gente notar, se realmente ele parar aqui no 105.600, bom, ainda tem espaço talvez para uma semana e meia, talvez, de correção. Mas não tem tanto espaço ainda para se desenvolver. Então também é importante a gente não entrar aí num eventual ponto que o Ibov, ok, chega de cair, vamos começar a subir, para também não passar calor nessa operação invertida. Mas eu olhei, né? Olhei, dei uma passada por todas e encontrei aqui uma possibilidade com as ações da Tenda. Pessoal, já passando um pequeno aviso aí para vocês. Para quem é cliente rico, isso aqui a gente acabou descobrindo sem querer no call de compra com PetroRio, tá? Quando for fazer operações ao contrário, começando pela venda, é importante que essas operações façam parte da lista de alavancagem. É uma lista de ativos que permite que você faça a venda descoberto. Por que eu estou falando isso? As ordens oco para ativos fora dessa lista, se você coloca a ordem stop loss, ela vai rejeitar na hora do disparo. Por quê? Porque ele vai detectar que já existe uma outra venda acima do preço e essa nova venda que seria disparada pelo stop loss, ele vai rejeitar
pelo fato do ativo não estar liberado para venda descoberta e já ter uma outra venda ativa. Então, nessa situação específica, a gente tem que usar um outro procedimento, isso para operações de compra, tá? Não usar a função OCO. Então, se o preço estivesse aproximando aí de um eventual loss, sem ter a outra venda colocada, você programa apenas a venda stop, que aí ele acata, tá? Mas nesse caso nosso, não é fechamento de posição, é abertura. Mas também a gente vai, se o ativo não tiver liberado para venda a descoberto, você vai tentar mandar a ordem de venda stop, né? Tem também um gatilho para entrar, e ela não vai ser aceita, por quê? Porque o ativo, eventualmente, não está liberado para venda a descoberto, então ele não vai aceitar trades iniciados pela venda. Vocês teriam que fazer isso através da mesa de operações, vai complicar um pouquinho mais. Então eu prefiro olhar, no caso de trades vendidos, se tem ou não essa disponibilidade de venda a descoberto para não ter nenhum problema para vocês, tá? E essa daqui eu já olhei. Tá tudo certo no tocante à alavancagem, se vocês olharem aqui pelo site da Rico, menu para você, em seguida alavancagem, olha a tenda, faz parte das ações liberadas para alavancagem, então tudo certo aí com ela, se eventualmente alguém quiser fazer essa operação invertida que depende do aluguel. Por que, Evandro, que você está enxergando esta possibilidade de venda com as ações da tenda? Bom, vamos ver aqui o passo a passo. Primeiro motivo, a ação está em tendência de baixa. Todo mundo percebe que ela está se desenvolvendo para baixo. Na sexta-feira, ela fez uma queda bastante acentuada e essa queda também foi acompanhada de volume acima da média. Então, a gente também está tendo volume para corroborar essa direção. Olhando a situação gráfica, o que a gente nota? Esta faixa aqui, ela formou uma consolidação entre 26,80 até 31,30. Observa que o preço avançando para cima e para baixo sem sair do lugar até que ele finalmente rompeu aqui para baixo. Então, isso aqui é uma figura, é um retângulo e a projeção de alvo para uma formação de retângulo é justamente a altura dele para baixo. Então, está aqui a projeção da figura. Bom, o que mais que eu notei aqui no caso com as ações da tenda? Indicadores também favoráveis, tá? O MACD está aqui abaixo da linha zero, olhando no histograma, e aqui na parte de cruzamentos de linhas também apontado para baixo. A gente também tem o IFR acompanhando e o ADX, DI+, DI- também ganhando ADX, ou seja, corroborando aqui esse movimento. O que mais que eu notei? As bandas de Bollinger começaram a abrir e o preço também começando a se afastar da média móvel de 21 períodos. Então temos indicadores também que favorecem essa operação para baixo. Claro que eu prefiro fazer operações para cima, mas o mercado está apontando para baixo. Não adianta a gente olhar para o lado errado. Operar a favor da tendência é sempre muito mais fácil do que operar contra ela. Agora vamos aos pontos de entrada se eventualmente alguém tiver interesse. Então eu estou prevendo um gatilho de venda a partir de 25,39. A ação na sexta-feira ela fechou em, vamos ver aqui, 25,55, é isso? Exatamente. Ela fechou em 25,55, então um pouquinho abaixo do preço, eu até marquei esse suporte 25,46, deixei uma folguinha para baixo. Então 25,39 é o gatilho de venda. Com recompra parcial, né? Então metade do lote a gente compraria em 23,50 e ao atingir a parcial o stop sobe nesse caso desce para o ponto de entrada, já que o trade começa pela venda. Então ao atingir 23,50, esse stop loss inicial 27,28, que está exatamente acima desse topo, 27,26, esse topinho que formou na quinta-feira. Então, ao atingir o ponto da parcial, esse stop loss de 27,28 inicial, ele vai para o ponto de entrada. Ou seja, a partir daí a gente consegue garantir um encerramento de posição no lucro. E o objetivo final de recompra é 22,96. Por que 22,96? É exatamente essa altura do retângulo. Então está aqui toda a justificativa técnica desse estudo. Vai dar certo? Ninguém sabe.
Então, a gente tem condições técnicas favoráveis, se vai dar certo ou não, está na mão do mercado. Olhei também a parte balanço, né? A gente também tem que tomar esse cuidado, porque muitas empresas já estão divulgando os seus balanços, então é importante também a gente ficar atento nessa parte para não fazer um trade no dia seguinte ou no final do dia solta o balanço e pode virar tudo de ponta cabeça. O balanço aqui está previsto, agora falando de cabeça, não estou com ele na mão, mas acho que é dia 19 de março, tá? Então tem um tempinho até lá. Então também não tem balanço próximo. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Muito obrigado, valeu!